Sobre a questão do Dedé, você falou Ela odeia o Dedé, hein? Ela odeia o Dedé? Ela odeia o Dedé, cara. Chama ele de preguiçoso, acomodado. Ela fazia uma coisa, cara, que é muito louca, e eu acabei com isso. O Dedé tinha que ser grato a mim. Porque o Renato, ele paga o plano de saúde do Dedé. E aí, o que ela fazia? Ela atrasava de propósito alguns pagamentos pro Dedé se humilhar, ligar pra ela, estão me ligando aqui cobrando. Ah, tá, vou fazer Podia pôr no débito automático. Mas fazia isso pro cara, né? E eu contei uma história, cara, que é o seguinte, pra você ver como que ela é sacana. Trapalhão e a Luz Azul. Dedé feliz, tava voltando a filmar, tal, não sei o quê, trabalhando com o Renato num trailer só, e ele colocou o Dedé junto com uma galera. Tipo, todo mundo, assim. Porra, amigo, né, cara? Podia ter um tratamento um pouquinho melhor. E aí o Dedé falou, Renato, não, e tinha que já falar com a Lilian, porque era, né, a secretária, tudo do cara. Vou receber minha família, cara. Não tem como você reservar um espacinho legal aqui, porque eu vou ficar com eles. Porque tem gente que troca de roupa, tem falatório, enfim, tem uma série de coisas. E aí, cara, fica puta, porque o Dedé pediu o mínimo, sabe? Pra receber com dignidade a família, tudo, que todo mundo queria ver aquilo e tal. Pô, o Dedé é feliz da vida. O Renato Sete dá as coisas, mas se vinga, cara, cortando um monte de cena do Dedé. Então o Dedé tinha uma participação X no filme, vira Y, sabe? Foi a retaliação que eles fizeram por conta desse pedido do Dedé. Eu tô te falando isso, cara, pra você ver o nível da Lilian. E consequentemente do Renato. Se ele falar, não faça isso, né? Porque tem uma frase que me falaram uma vez, que é a seguinte, que o Renato, ele não faz mal para uma mosca, mas ele adora alguém que faça mal para essa mosca. Então, assim, a Lilian é tipo isso, faz essas maldades para ele não ter a digital dele ali, entendeu? Mas tem. De fato tem. E o Dedé, você buscou muitas informações de documentário com o Dedé sobre família, ex-esposas? Não, eu nunca... Então, também o foco não. É trampo, trabalho. Eu nunca fui para esse lado, nunca me interessou, sabe? Tipo, o documentário ele vai muito na questão profissional. Eu falo porque os dois vivos, o que acontece? Você mesmo falou... Se bem que eu entrevistei... Os dois não querem contato. Você conseguiu o Renato. Eu entrevistei a Suzana Matos, que foi casada com o Dedé, mas a Suzana fez filme com os Trapalhões e participou do programa. Então, vai para uma outra conotação a conversa. Mas ela relata o quê sobre o Dedé? Não, tipo, que era legal. Fala até que é o amor da vida dela. E ela acha que a recíproca é verdadeira, mas assim, foi mais no lance de filme, de programa, entendeu? Mas o Dedé, com tudo que ele não ganhou, que o Renato ganhou, o Dedé, você mesmo relata que ele foi um cara que gastou muito, não soube administrar. Hoje o Dedé é um cara que ainda ele tem dinheiro, tem reserva, ou um cara que, pelo fato do Dedé, Renato pagar as contas, pagar o plano? Paga só um plano de saúde, mas assim, às vezes quando tem um socorro e tal... Mas ele tá bem estabilizado financeiramente? O Dedé, cara, ele cuida de toda a família, cara. Então ele tem um custo de vida alto, entendeu? Então, é um cara que trabalha, que se dedica... É um cara assim, eu falo hoje, de verdade, por mais que ele fale muito mal de mim... Hoje, ele me comparou, cara, outro dia, ao assassino do John Lennon, velho. Falou assim, o Rafael é tão fissurado no Renato que eu não sei se ele é capaz de matar o Renato, entendeu? Então, tipo, ele já falou várias coisas muito mal ao meu respeito. Mas,
por outro lado, cara, se você me perguntar hoje, assim, por tudo e pelo que eu conheço dele, ele virou meu trapalhão favorito mesmo assim, cara. Porque eu acho que ele tem uma puta história de vida, é um puta cara trabalhador, não tem uma pessoa que fala mal do Dedé, ele atende todo mundo, é uma puta simpatia, um cara muito legal. O que ele era, ele virou uma outra pessoa. Ele fala de um caso que ele, tipo, ele era meio arrogante, que não cumprimentava, tipo, ele chegava aqui, por exemplo, no seu estúdio, ele não ia cumprimentar a galera, ele ia só cumprimentar você e tal. O Mussum chamou a atenção dele, ele falou, meu, você tem que ser humilde. Então ele tinha esses arroubos, assim. E ele virou hoje um cara, assim, super humilde. Pra mim é um puta exemplo de cara. E mesmo que ele fale mal, tal, de mim, que eu acho que ele faz muito isso pra agradar o Renato, mas é o cara que eu mais, assim, virou meu trapalhão favorito, é o cara que eu mais gosto, assim, sabe? Zacarias, Mussum, lendas, mas pela história desse cara, por tudo que ele é hoje e se transformou, é o cara que eu mais curto, assim. E trazendo aqui, justamente falando de hype. Mesmo ele partiu, ao contrário do Didi, o Mussum vem hypando. Então, por isso. Porque a família do Mussum, principalmente o Sandro Gomes, que é o cara, um dos filhos do Mussum, é o cara que é o cabeça disso, cara, faz um puta trabalho de... Eu já falei isso pra ele uma vez, pro Sandro. Falei, cara, o que você faz é um case, assim, sabe? Pra todos os outros artistas e que podia virar isso uma publicação de economia, de criatividade, até uma tese ou dissertação acadêmica, sabe? Porque o que ele fez, cara, com o Mussum é uma coisa que quase nenhum artista no Brasil consegue ter, né? Você vê o Mazzaropi, quem lembra do Mazzaropi? Cara, não tem produto do Mazzaropi. O Mussum morreu, cara, parece que ele ficou maior do que ele era, sabe? Tá virando um Seu Madruga. Cara, uns anos o primeiro comercial de IA no Brasil é o Mussum, com Fusca. As camisetas, bar temático, a cerveja, cara, uma série de coisas. Tem um monte de produto do Mussum, sabe? Ele virou um ícone pop. A Globo tentou repaginar essa questão dos Trapalhões. Fez um Trouxe remake. O filho dele, teve aquele ator do... Não é filho dele, mas assim... Não é ator, não é filho dele aquele. O apelido é Mumuzinho e tal, mas... Não. Tem aquele ator cearense que é filho do... daquele Borel fez o Tio Macalé, mas foi uma bosta, né, cara? Tipo, porque você querer enquadrar os Trapalhões no politicamente correto não dá certo. Não dá certo. Né? Eles são frutos de uma época que não volta mais. Tem alguma história do Sargento Pincel? O Sargento Pincel... Que trabalhava com os Trapalhões durante muito tempo. Sargento Pincel, cara, ele era também um cara com uma sensibilidade muito aguçada, também espírita, e que às vezes ele sentia assim, tipo, o Mussum tá aqui, o Zacarias tá aqui e tal. Era um cara muito, muito ligado a isso, assim, né? Às vezes tem uma questão, de se colocar como quinto trapalhão, tal, né? Eu não vejo isso, é uma figura importante, mas o que muita gente fala que ele era um puxa-saco, né? Ele, infelizmente faleceu, do Renato, né? E por isso que ele ficou tanto tempo lá. E tem a história dele porque era puxa-saco? Por isso, né? Porque é um cara que eu acho até como uma forma de segurança, né, cara? Vou me aproximar do cara aqui que tem poder pra não levar um pé na bunda, né? Tanto é que ele ficou até o fim com o Renato, muito leal ao Renato, sabe? É um cara que não falava mal do Renato, mesmo tomando algumas porradas, né? Tem uma história, tipo, que contaram uma vez aí, se não me engano, um ator chamado Regis Tadeu, que o Renato fez uma puta festa e não convidou ele. E aí, ele falou, como que ele não me convidou? Ele vai na festa e não deixaram ele entrar, tá? Ou deixou, sei lá, mas não foi convidado, né? E mesmo assim ele tocou o barco, né? Então, era um cara importante
mais secundário na trajetória do... E o Tião Macalé, não tem muitos relatos sobre ele. O Tião, cara, a história mais louca, assim, que o Mussum tinha meio que ciúmes dele, né? Tinha? Tinha por conta, assim, se você for ver, eles são muito parecidos em muitos aspectos, porque o Mussum, assim como o Tião, era intuitivo. O que eu falo do intuitivo? Não tinha técnica. Era uma coisa natural. Os caras faziam graça sem fazer força. Você olhava pra cara do Tião Macalé, cara, você já ria. A mesma coisa pro Mussum. E o Mussum, em algumas vezes, se sentia, não ameaçado, mas se sentia, tipo, fala, pô, esse cara tá ganhando muito espaço, né? E, de fato, cara, o Tião é uma lenda, né? Sim. Um cara super... O doutor morreu de pneumonia no interior de São Paulo, enfim, meio abandonado, né, cara, pelos Trapalhões, né? E tinha um time isso eu contei uma vez, ele gostava muito de futebol, torcia pro Fluminense, e tinha um time em Copacabana, de futebol de areia, chamado Dínamo. E o Tião, pouca gente sabe, mas era homossexual. E ele tinha esse time, gostar de futebol, sim, tudo, sim. mas também por gostar dos jogadores, né? E aí eu contei isso, o pessoal ficou chocado, né? E qual que é o problema? Porque a galera faz uma visão e aí, tipo, opa, calma, não tem nada a ver, o artista. Mas pouca gente sabe disso, né? Que o Tião era homossexual. Eu também não sabia. Tô sabendo. Porque muita gente acha que ele fazia uma dupla com a Marina Miranda, cara, que era vou esquecer o nome do... Tinha uma dupla, casal, não sei o quê. E aí achavam que ele de fato era casado com a Marina Miranda, mas não. São curiosidades. Por isso que eu acho, cara, que assim, esse tipo de coisa enriquece a obra dos Trapalhões, sabe? Sim. Cara, fala, puta, que história magnífica, né, cara? Os caras pouca gente sabe. Demais, cara. Olha, eles estão no Guinness Book como o grupo mais longevo da história. Eles chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional. Foram campeões em vendas de história em quadrinhos, cara, campeões de audiência na televisão, cinema, cara, merchandising. Aonde você olhar os Trapalhões, cara, assim, os caras foram bons em tudo. Venda de disco, os caras eram multimídias, né? Então, assim, a gente tem que valorizar a obra dos Trapalhões. E essa conversa aqui é uma conversa valorizando a história dos Trapalhões, mas contando todas essas nuances, assim, que são importantes. Porque ajudam a explicar o mito, a lenda que eles são, entendeu? Você fala, cara, quanta coisa saborosa que te aguça a curiosidade, né, cara? A gente fala, porra, olha que coisa maravilhosa essa história que não é linear, ela é assim com solavancos, mas é uma história, cara, que tá na memória afetiva de 4 gerações de brasileiros, cara, o que não é pouca coisa. Hoje as coisas são tão difíceis, cara, eu falo isso, que assim, o melhor é subjetivo. Eu posso gostar aqui mais de Trapalhões e você falar, porra, eu prefiro o Chico Anísio, eu prefiro o Jô Soares, prefiro o Pânico, eu prefiro quem você quiser. Mas uma coisa não tem debate. Eles eram e foram o maior grupo de humor no mundo. No mundo. Ninguém no mundo tem os números que os Trapalhões tiveram. Ninguém. Gordo e magro, 3 patetas, quem você quiser. Põe lado a lado aqui, números, planilha. Ninguém teve o que esses caras fizeram, cara. Ninguém, no mundo. A obra deles destrincharam para outros países? Sim, principalmente para os de língua portuguesa, né? Eles fizeram muito sucesso em Angola. Tanto é que tem uma praça chamada Os Trapalhões em Angola. Mas a nossa língua é foda, né, cara? É limitadora. Não, porque eu falo assim, você já assistiu muito os Três Patetas, o Chaves mesmo. Sim. A gente traz toda... E a gente importou muito, né? E exportar nossas obras. É difícil, né, cara? Difícil. A língua é limitadora, né, cara? Entendi. E outra, você sabe disso, os Trapalhões tinham uma coisa que era assim, era muito da nossa cultura, realidade, né? Sim. O Chaves, cara, assim, tem uma questão que eu acho que emplacou, que é foda, que assim, as histórias do Chaves, elas são compreensíveis para qualquer um. Para nossa realidade